Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos, as irmãs que fazem parte do círculo de oração, que estão adorando ao Senhor Jesus neste dia, cada um no seu lar, com suas famílias. No momento não podemos estar na igreja como desejamos, mas o Senhor está conosco, E lembrando que nós somos casa de Deus. Então que nesta tarde você possa louvar ao Senhor em meio a toda essa situação, não como nós queríamos, mas é a permissão de Deus, nas nossas vidas, neste mundo, no nosso estado, no nosso país, nossa cidade e no mundo inteiro, Então que possamos agradecer ao Senhor, irmãos, mesmo assim, por toda esta situação. Porque nós podemos ver Deus em meio a essa situação, cuidando de nós, que é o seu povo, O Senhor não tem deixado faltar, o Senhor tem cuidado do seu povo, porque Ele é fiel. Então vamos, nesta tarde, refletir, meditar um pouco no texto. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, um texto bem conhecido, a partir do versículo 10, certo? Até o versículo 18, Efésios 6, do 10 ao 18, que diz assim: armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir no dia mau, e havendo feito tudo, continuar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Quando eu estava orando ao Senhor nesta madrugada, eu pedi ao Senhor uma palavra. O Senhor me deu uma palavra para que eu vinha falar para os irmãos e as irmãs que vão estar acompanhando e participando do círculo de oração. E imediatamente o Senhor colocava no meu coração esse texto, Efésios 6, me lembrando da armadura do cristão. A armadura, irmãos, nós sabemos que todo soldado ele precisa ter um tipo de armadura, E existem tipos de armaduras diferentes. E a armadura nós sabemos que ela serve para proteger o corpo, proteger dos ataques do inimigo numa luta, ou é necessário que esteja numa luta, E existem as partes, que é o que me chama mais atenção, as partes que guardam, que protegem os órgãos vitais do nosso corpo, Como a couraça, aqui no peito, O capacete. E ali a armadura ela protege, para que quando o inimigo venha lançar algo, ele não venha ter sucesso naquela sua artimanha, na sua tentativa de machucar. Então, o cristão necessariamente precisa, irmãos, ter a armadura vinda de Deus. Quem não tem a armadura ainda de Deus precisa pedir para que o Senhor venha revestir a sua vida com a armadura, com o capacete da salvação, para que o Senhor venha dando a certeza do sacrifício que Ele fez por você na cruz, e que você tenha certeza da salvação dEle, e ao mesmo tempo este capacete venha protegendo os seus pensamentos, de quando o diabo lança setas malignas contra você, quando muitas vezes deixa você desnorteado,
O Senhor quer que você vá por uma direção, mas você fica muitas vezes ouvindo e pensando em coisas que não deveria, porque o diabo lança, porque ele não está de brincadeira. E ele bombardeia a nossa mente. Mas o apóstolo Paulo, em outro texto, ele diz que nós temos a mente de Cristo. E a nossa mente precisa estar cativa ao Senhor e não ao inimigo. E aí ele começa a falar, né, sobre as outras partes da armadura, e fala sobre a couraça da justiça, ele fala sobre o escudo da fé, sobre o calçado que calça os seus pés, que é do Evangelho da Paz, a preparação do Evangelho e muitas outras coisas. Mas aí ele vai falar aqui no 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a espada que precisa estar nas suas mãos em todo o tempo. Em suas mãos, para que você venha lutar e guerrear contra o inimigo, sabendo nós que a palavra está guardada no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Mas ela é arma poderosa contra o inimigo das nossas almas. Você vê que no texto aqui mais acima, no versículo 12, ele diz: porque nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não está sozinho, porque Deus está com você, mas lembre que o inimigo ele anda em derredor, buscando quem possa tragar. Em todo momento, nós precisamos andar vigilantes, irmãos, vigilantes, para não dar legalidade ao inimigo. Muitas vezes fazemos coisas, nós, servos de Deus, não vigiamos e damos legalidade para que o inimigo venha entrar nas nossas casas, na nossa mente, na nossa vida, na vida, porque muitas vezes não vigiamos como tem que ser. E aí eu começo a lembrar nesse momento de Pedro, quando lá nos evangelhos existe um texto que diz que Jesus pergunta aos discípulos: quem é que acham que é o Filho do Homem? Né? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e responde para ele: disseste bem, porque não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito, foi Deus quem te revelou. E pouco tempo depois, Pedro fala algo para Jesus ali, né? Dizendo: mestre, não, tu não vai perecer, não vamos deixar que isso te aconteça. Quando Jesus começava a falar a respeito do que ia acontecer com ele, que ele iria morrer por nós. E ali Pedro não aceita. E Jesus imediatamente diz assim: para trás de mim, Satanás. O que eu entendo com isso? O mesmo homem que um pouquinho de tempo antes estava reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque andava ali, ó, lado a lado com ele, aprendendo com ele, em torno de 3 anos ali do ministério de Jesus. Já conhecia Jesus, sabia quem era o mestre, né? E ali o exaltava num momento, e pouco tempo depois estava sendo repreendido pelo Senhor, mas o Senhor dizendo: para trás de mim, Satanás, porque Pedro deixou ser usado naquele momento, nem prestou sua boca para que o diabo viesse usar. Então eu e você precisamos vigiar com toda a armadura de Deus, para que a gente possa lutar, esteja vigilante, possa lutar e possa vencer, e não dê legalidade ao inimigo para que ele venha estar ao derredor da nossa casa, para que ele venha jogar setas e venha fazer o que quiser no meio da nossa família, da nossa casa. Não permita isso, irmão, não permita. Ore ao Senhor para que ele venha te mostrar hoje o que está de errado, porque o Senhor revela, o Senhor mostra. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais neste dia, porque o Senhor revela aquilo que está oculto e escondido aos seus servos. E aqui no versículo 18 ele diz assim, para nós encerrarmos: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito e vigiando nisto. Ah, irmã, eu tenho que estar 24 horas de joelho? Não. Orando em todo o tempo em Espírito. É ligado com o céu, é onde você vai
Aonde você estiver, é você ligado com o Senhor, é você orando, é você vigiando, é estando atenta, porque muitas vezes alguém diz assim: eu não entendo, a sobrecarga é toda sobre mim na minha casa. É todo mundo crente, mas só eu que oro, só eu que jejuo, só eu que busco por todo mundo. Muitas vezes é assim, mas acontece. Eu já ouvi muita gente falando dessa forma. Muitas irmãs falando, até reclamando, se lamentando. E eu sempre digo: Deus escolheu e chamou você como coluna. Então, se você é a coluna da casa, eu preciso te dizer que essa é a tua função. Eu sei que a salvação é individual, mas você precisa lutar por aqueles que estão ao seu lado. Você não quer que eles se percam, que a sua família se perca. Então você precisa estar na brecha, lutando, vigiando, tá certo? E guerreando pela sua vida e pela vida dos outros, porque o diabo ele não brinca. Mas existe um que é mais forte, que não é aquele que está no mundo, é o que está conosco, é o que nos faz vencer. E por causa dele, nós estamos aqui firmes e fortes. Continuamos, porque a igreja ela está de pé, ela continua de pé, né? Ela não se prostra. Ela não está lá dentro das quatro paredes que nós queríamos realmente estar, por causa da comunhão. Mas nós estamos em casa, como igreja, mas de pé. Continuamos servindo ao Senhor e buscando ao Senhor. Então que você guarde essa palavra neste dia. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.